Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero dizer para você que um ex-executivo da Google ele fez um alerta muito preocupante sobre o ChatGPT. Ele pediu inclusive uma suspensão imediata no desenvolvimento da inteligência artificial. Aí você olha e você pensa assim, caramba, com tanto problema no mundo, ainda tem um problema maior que pode ser o problema dos problemas, né? Porque esse aí não apenas pode trazer uma encrenca atômica ou alguma coisa nesse sentido, mas a gente está falando de uma questão existencial para toda a humanidade, né? Que é um problema que você não vai poder colocar uma lei, colocar uma taxa, colocar uma regulamentação. Não dá para fazer isso, tá? Porque você não vai estar lidando com pessoas, ou com cérebros humanos, ou com comportamento humano. Você vai estar lidando com uma inteligência artificial. E segundo o Mo Gaudat, que é esse ex-executivo da Google, a gente está chegando ao ponto sem retorno. E quem está fazendo esse aviso não é um religioso doidão, nem um teórico das especulações mirabolantes aí com o capacete de alumínio, mas é um ex-executivo da Google com mais de 30 anos de experiência trabalhando na vanguarda da tecnologia. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo, porque aqui a gente vai tratar de um tema que alguns anos atrás, quando ainda vivo, o físico Stephen Hawking chamou de a última invenção da humanidade. Isso porque ele tem simplesmente potencial de encerrar a vida humana na Terra, ok? Primeiro de tudo, vamos analisar quem é esse cara que está fazendo esse alerta. O Mo Gaudat, ele foi chefe de negócio do Google X, passou por várias empresas lá como IBM, entre outras. Lembrando que o Google X é um setor quase secreto da empresa que tem o objetivo de desenvolver grandes avanços tecnológicos. Ele decidiu abandonar esse prestigioso cargo para poder fazer esse alerta para o mundo, né? Quando ele percebeu que o desenvolvimento relacionado à inteligência artificial poderia levar literalmente a humanidade ao seu fim. Desde então, ele tem dedicado seu tempo a alertar o mundo sobre essa urgência de criarmos alguma maneira para garantir que a gente não viva um perigo existencial nos próximos anos, ou até nos próximos meses, conforme ele mesmo ressaltou. Foi com esse intuito que ele escreveu um livro em 2021 chamado Scary Smart, The Future of Artificial Intelligence, né? Ou seria assim, assustadoramente inteligente, o futuro da inteligência artificial e como você pode salvar o mundo. Nesse livro, o engenheiro ele nos lembra que a inteligência artificial já é mais inteligente que os seres humanos, uma vez que ela pode processar informações em enormes velocidades e manter o foco em atividades complexas sem qualquer distração. Não apenas isso, essas máquinas são capazes, inclusive, de prever o futuro. Nesse livro, o autor chega ao ponto de prever que em 2049 a inteligência artificial será 1 bilhão de vezes mais inteligente do que a humanidade. Você tem ideia do problema que isso traz para a nossa existência aqui? O objetivo do estudo nesse livro de 2021, então, é chamar a atenção do planeta sobre como nós poderíamos corrigir a trajetória atual de desenvolvimento dessas máquinas inteligentes de maneira a garantir que essa não seja a nossa última invenção, né, como fez o alerta lá o Stephen Hawking. Inclusive, vale lembrar que muitos grandes cientistas e magnatas da tecnologia têm alertado para o fato de que a inteligência artificial é a maior preocupação para a existência da humanidade hoje. Entre eles, o próprio chefe lá da Tesla, né, que já chamou esse projeto de uma invocação demoníaca. Além disso, também o Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, e o Nick Bostrom, que é professor da Universidade de Oxford e um dos maiores especialistas do mundo em inteligência artificial. A grande questão é que o livro foi escrito em 2021, por isso antes do surgimento do ChatGPT, principalmente do ChatGPT 4, que é aquele que tem assustado aí os especialistas. Isso fez com que as profecias do livro de 2021 elas fiquem agora ainda mais urgentes e ainda mais sinistras. Numa entrevista recente com esse ex-executivo do Google, Mo Gaudat, ele afirmou que a previsão para 2049 que ele havia feito no livro poderia acontecer agora nos próximos 2 anos, ou seja, 2025, ou mesmo daqui a 2 meses. Nessa entrevista ele explicou que o motivo da preocupação com o desenvolvimento da inteligência artificial está relacionado à maneira como a inteligência da máquina está crescendo tão rápido. Ele fez uma comparação com a diferença entre a maneira como a máquina aprende
e a maneira como as crianças aprendem. Quando, por exemplo, uma criança está brincando com formas, tentando encaixar peças, como naquele famoso brinquedo da Casa das Chaves, né? Não sei se você já viu isso, aquela casinha que tem várias chaves e cada chave tem um formato e tem vários objetos ali, tem estrelas, triângulos, né? E por aí vai, quadrados, e a criança vai aprendendo a encaixar as peças ali naquela casinha, tentando, né? Pelo método de tentativa e erro. É assim também que funciona com a máquina hoje. Porém, quando a criança ela aprende a encaixar a peça correta, ela não está criando um cérebro, mas apenas uma conexão neural, né? Assim também acontece quando a criança aprende que 2 mais 2 é 4, mais uma rede neural é criada, ou quando ela desenvolve a habilidade de segurar um copo, por exemplo. Da mesma forma, quando a máquina aprende a encaixar uma peça, ela não está criando um cérebro, mas apenas redes neurais singulares. Ou seja, é uma atividade ali com elevado nível de especialização, mas isso não significa o desenvolvimento de uma inteligência mais geral. É isso, em grande parte, o que a maioria dos projetos de inteligência artificial está fazendo hoje. Porém, uma enorme mudança de perspectiva acontece com a chegada do ChatGPT, uma vez que agora está sendo criada uma versão de inteligência artificial mais generalizada e que pode gerar aquilo que o meio tecnológico chama de inteligência artificial geral, AGI em inglês, AGI, Artificial General Intelligence. A ideia traz uma grande preocupação, principalmente para o Mo Gaudat, né, o que ele revela. Porque isso se trata de um momento em que essas muitas redes neurais artificiais criadas através da solução de tarefas mais simples, elas vão se unir para criar ali um grande cérebro artificial ou até múltiplos cérebros que serão infinitamente mais inteligentes do que o ser humano. E o grande problema é que a gente não tem como garantir que essa super inteligência artificial vai ter os nossos melhores interesses em mente. Essa inteligência artificial geral é aquele momento em que a máquina se torna autoconsciente, atingindo a singularidade, né, que já levou a humanidade a ver vários filmes no cinema sobre as preocupações disso, como em filmes como Transcendente, Lucy, ou na série de filmes Matrix, né? A ideia da singularidade na tecnologia ela é inspirada na física. Para os físicos, tem 2 momentos em que as leis da física elas deixam de funcionar de modo que a gente não sabe o que acontece em seguida, né? Esses momentos são antes do Big Bang, né? A teoria que explica o início do universo, ou dentro de um buraco escuro. Um dos maiores especialistas nesse tipo de estudo no mundo, que é o Kip Thorne, ele explicou isso numa entrevista em 2011, dizendo que o Big Bang é semelhante a um buraco escuro, só que ao contrário. Ele mostrou que esse buraco escuro ele é uma singularidade, ou seja, uma situação em que as leis da física não se aplicam, em que a gravidade é tão poderosa que faz uma dobra no espaço-tempo, criando uma espécie de poço de onde nada pode sair. Big Bang, pelo contrário, é o lugar de onde tudo saiu, né? Inspirados nesse conceito, os estudiosos da inteligência artificial desenvolveram a ideia de singularidade tecnológica. O conceito se refere a um ponto no futuro hipotético, né, porém cada vez mais real, em que o desenvolvimento tecnológico não mais pode ser controlado ou revertido pelo homem, desencadeando uma série de mudanças imprevisíveis, com grande possibilidade de preocupações existenciais para a humanidade. É exatamente sobre isso que o Mo Gaudat está tentando alertar o mundo hoje. Ele acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial inevitavelmente trará coisas ruins. Quando a gente imagina uma máquina 1 bilhão de vezes mais inteligente que o homem, as perspectivas ficam muito sinistras. Por exemplo, segundo ele, o ChatGPT hoje possui um QI de 155. Einstein possuía um QI de 160. O recorde do Guinness é 228. Agora pensa o seguinte, o ChatGPT já está alcançando a inteligência de Einstein. Sem falar que o programa já sabe 1000 vezes mais do que qualquer ser humano no planeta, né? E é importante lembrar que memória e inteligência são coisas diferentes. Para você ter uma ideia, tem um conto muito interessante do Jorge Luiz Borges chamado Funes, o Memorioso, né? O protagonista é um jovem que tem uma memória gigantesca, mas ele tem uma incapacidade de articular essas informações da sua grande memória devido à sua pouca inteligência. O problema no caso do ChatGPT é que a máquina é prodigiosa tanto na inteligência quanto na memória. Para você ter uma noção, a versão 4 do ChatGPT já é 10 vezes mais inteligente do que a versão 3.5. Isso 2 meses depois e sem grandes modificações. Isso vai criar um horizonte muito preocupante, porque imagina uma pessoa com QI mediano, tipo 80, em 1915, ouvindo uma palestra do Einstein explicando sobre a relatividade geral.
Essa pessoa não fazia a menor ideia do que Einstein estava falando. Um ser humano comum não conseguiria nem mesmo identificar o assunto da palestra. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, quando o Edward Witten surgiu, né? Witten é um dos mais brilhantes físicos vivos, professor da Universidade de Princeton. Quando ele surgiu, ninguém entendia o que ele falava. Até hoje ninguém entende, talvez, né? Ninguém, que eu digo, das pessoas sem serem especialistas no assunto. O Edward Witten, para você ter uma ideia, estima-se que o QI dele seja 202, né? Uma pessoa com QI mediano que escuta hoje uma palestra do Edward Witten simplesmente não consegue nem mesmo fazer ideia do que ele está dizendo. Agora, e quando o ChatGPT alcançar um QI de 600, ou de 1000 ou de 1 milhão? O que vai acontecer? A gente também não tem a mínima ideia do que pode acontecer e do que ele estará dizendo, fazendo ou planejando. Será tudo incompreensível até para o ser humano mais inteligente na Terra. E o mais louco é que, segundo Gaudat, isso pode acontecer em poucos anos ou até meses. A conclusão natural que a gente chega é: a gente precisa interromper isso, né? O problema é que, para Gaudat, o desenvolvimento pleno da inteligência artificial é provavelmente inevitável, principalmente devido à incapacidade do homem de confiar no próximo. Recentemente até foi feito um abaixo-assinado com várias figuras proeminentes da ciência e da tecnologia ao redor do mundo, como o fundador o cabeça, né, lá da Tesla, e também o próprio Steve Wozniak, que é o fundador da Apple, sem falar em alguns dos padrinhos ou pais da inteligência artificial. Esse abaixo-assinado ele pediu uma pausa de 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial, mas quando o pedido chegou nas mãos do CEO de muitas empresas, eles falaram o seguinte: a gente não pode parar, porque se eu parar e o meu concorrente não parar, minha empresa quebra. E também eu posso parar e o meu concorrente dizer que vai parar, mas não parar na prática e continuar fazendo o trabalho sem eu saber. Então, com base nesse cenário, o Mo Gaudat desenvolveu no seu livro, o Scary Smart, a ideia das 3 inevitabilidades. Quais seriam elas? Primeiro, a inteligência artificial não vai ser parada. Segundo, ela será infinitamente mais inteligente que o homem. Lembrando que o autor prevê 1 bilhão de vezes mais inteligente até 2045. E, inevitavelmente, acontecerão coisas ruins, né, disse ele. E essa inevitabilidade surge de 3 erros muito sérios que os desenvolvedores da inteligência artificial realizaram. Primeiro, conectaram a inteligência artificial na internet, dando a ela a oportunidade de conhecer tudo que está ali, controlar a internet ou mesmo até derrubá-la. Então, segundo erro, ensinaram a máquina a escrever código de programação, permitindo que ela melhore rapidamente a sua capacidade e que ela vá além dos limites estabelecidos pelos programadores. E terceiro, designaram agentes para trabalhar junto com as máquinas. Agentes são outras inteligências artificiais, né? O que acelera infinitamente o seu processo de desenvolvimento. Segundo Mo Gaudat, esses 3 passos não poderiam ter sido tomados antes que a gente tivesse a certeza de que a inteligência artificial possui os nossos melhores interesses em mente. Ele chegou a dizer também que a ganância do homem estão prestes a prejudicar muito pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Hoje, segundo ele, o desenvolvimento da inteligência artificial não é motivado mais pelo desejo de encontrar maneiras para melhorar a vida das pessoas, mas apenas de estar na frente dos concorrentes. O cerne, então, do problema é que houve uma desconexão entre poder e responsabilidade. A gente aprende com Peter Parker, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E hoje tem muitas pessoas com muito poder, mas sem responsabilidade, sem perceber que o que eles estão fazendo pode atrapalhar a vida de muitas pessoas, né? Assim, para Mo Gaudat, quem está escrevendo os códigos de inteligência artificial não tem essa noção do tipo de problema que eles podem estar trazendo, ok? Então, pessoal, é um cenário que a gente pode chamar de um cenário apocalíptico. Talvez a gente já tenha passado do ponto sem volta. Porém, tem uma certeza: quanto mais pessoas entenderem o que está em jogo e começarem a agir, a gente vai ter mais chance de que essa não seja talvez a nossa última invenção, né? Tomara que Deus nos ajude, ok? O que você achou desse conteúdo? Deixe seu comentário aí embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine suas coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo aqui para vocês. Um abraço, valeu!